É nesse ano de 1885 que nós vamos ter, então, estabelecido o culto protestante, como o senhor pode ver aqui. Aqui é um escrito de Sebrão Sobrinho, que é um grande historiador aqui do nosso município, e ele escreveu o seguinte: José Gregório da Silva Teixeira foi o fundador do protestantismo em Itabaiana, mais especificamente onde? Nas Caraíbas. Caraíbas, que é um povoado de Itabaiana. Como eu bem falei aqui, aquele Alexander Blackford, quando ele fez as suas viagens, tem registros de que ele passou por Itabaiana e também passou pelo povoado Caraíbas. E é em Caraíbas onde o culto protestante vai nascer. Olha o que diz aqui. Nele, Caraíbas, após a cidade de Laranjeiras, depois de Laranjeiras, se estabeleceu o culto protestante, havendo sido o primeiro professor José Gregório da Silva Teixeira, 27 de dezembro de 1885. Só que nesse caso, não foi fundada uma igreja. Não. Era um grupo de estudo. Provavelmente nesse período aqui, né, estava presente com certeza o Blackford, né, eles devem ter feito um culto e eles devem ter organizado ali o primeiro grupo oficial. Então já haviam crentes presentes ali no povoado Caraíbas. Eu quero ir lá em Caraíbas. Vamos lá. Vamos lá nesse povoado de Caraíbas. Eu sou neto de caraibeiro. Sim. Tem uma escola hoje lá que se chama Pedro Alves de Menezes. Sim. E é o nome do meu avô. Em 1886, esse Blackford ele percorre Itabaiana e Caraíbas, isso é um registro. 1888, Blackford passa por Caraíbas. Isso aqui são tudo registros históricos que eu fiz, né? Um levantamento. 86, 88, mais uma vez Blackford visita Caraíbas. 1889 ocorre um episódio triste com esse Blackford. Mais uma vez os nossos amigos capuchinhos decidem, né, fazer outra recepção, dessa vez ao reverendo Blackford, e eles são recebidos a socos e a pedradas, né, lá no trapiche do rio Cotinguiba. Em 1892 nós temos a vinda de um outro norte-americano, que é o John Benjamin Cobb. John Benjamin Cobb, ele vem para residir. Veja, Blackford ele era um pregador itinerante. Ele passava, dava assistência à igreja, depois seguia para a Bahia e voltava. Era um trabalho apostólico. Isso, ele ficava fazendo esse trajeto. Era um trabalho apostólico, queira que não queira apostólico. John Benjamin Cobb, ele vai residir em Sergipe durante 5 anos lá em Laranjeiras, e eu até fiz questão de anotar isso aqui. Ele era muito amigo do Rui Barbosa, né? O John Benjamin Cobb era um homem muito culto, de excelente oratória, e a igreja evangélica ela vai crescer bastante nesse período, em todos os pontos, incluindo Itabaiana e também Caraíbas. Em 1892, aqui está dizendo que esse Cobb ele vai estabelecer, aqui sim, nós já temos o quê? Congregação em Itabaiana, Caraíbas e São Paulo. Mas peraí, não é São Paulo paulista não, São Paulo era como se chamava Frei Paulo. Então ele vai abrir 3 congregações. Aqui a gente já pode ver, né, a influência desse homem que ele exerceu na história do protestantismo. Essa aqui igreja em Itabaiana. aqui em Itabaiana é essa daqui da capa? Ainda não. Ainda não é essa? Não, é a igreja presbiteriana. Certo, mas não é esse prédio. Mas esse templo aí não havia sido construído. Existem ruínas desse templo ou não existe mais? Não, aqui não foi um templo, aqui foi uma congregação. Eles se reuniam na casa mesmo, em casas. E também se reuniam em locais públicos. Daqui a pouco eu vou mostrar um documento, acho que eu já enviei para o senhor, de reuniões que foram feitas na prefeitura de Itabaiana. Uau! Né? Em 1899, nós temos a dedicação do primeiro templo evangélico de Sergipe, que esse sim está erguido, lá na cidade de Laranjeiras. Eu acho que o senhor já não, nunca tive nunca tive lá. Acho que a gente tem que ir lá, né? Ele está preservado, né? Ele foi tombado pelo IFAM, pelo patrimônio, como patrimônio histórico, né? Em 1902 nós temos o Cassius Bixley, e lá nos documentos diz que esse Cassius Bixley, que é um norte-americano, ele prossegue o trabalho de ampliação, certo, do protestantismo, que foi iniciado por outro missionário também, que era o Finley, nas cidades, aí ele cita, né, Itabaiana, e mais uma vez cita Caraíbas. Em 1903 nós vemos alguns atritos, certo? Na página 57 do nosso livro, nós temos esse atrito que é bem interessante. Até vou passar para o senhor aqui, para que o senhor possa ler para nós. Aqui.
Vicente Valentim da Cunha, o protestantismo em Itabaiana, esta seita horrorosa que infelizmente se há alastrado pelo Brasil e corrompido grande parte de seus habitantes, tem de algum modo manifestado-se nesta cidade, embora em número muito limitado de seus filhos que, desgraçadamente, entregaram-se à sanha maldita. Uau! Isso aí um padre que escreveu esse artigo, né, falando que os evangélicos, a população de Itabaiana estava se entregando a uma sanha maldita, né? Então a gente já vê aí um certo atrito, né? Sabe o que me lembrou disso daqui? Aquela passagem bíblica em Atos Apóstolos que diz: aqueles, como é que diz? Atormentadores, aqueles alvoroçadores do mundo que têm atrapalhado, chegou até aqui, né? Perfeito. Amém, glória a Deus. Então, são muitos nomes bonitos que nos deram, né? Mas tudo bem. Isso. Será que existe alguma dívida histórica pra gente? Assim? Não, né? Era bom, né? Só que nós somos um povo diferente. Nós seguimos a Jesus. Jesus, ele já preconizou, né? Sereis perseguidos por causa do meu glória nome. a Deus. E essa perseguição, inclusive, está voltando aí. Acho que é por isso que ele não tem cota. Devia ter cota, né? Fazer tanta perseguição que ele sofreu, né? Então, pastor, olha isso. Quando eu estava me preparando para essa live, eu encontrei um outro documento aqui, né, do jornal O Puritano, de 1906, que diz o seguinte: segui a cidade de Itabaiana. Nós não temos o nome desse cidadão, ele só se apresentou pelas iniciais. Sim, mas está no jornal. Provavelmente, está lá no jornal, provavelmente para se proteger de alguma coisa, não sei. Perfeito. Segui a cidade de Itabaiana, onde por 5 dias dei 6 conferências, sendo 2 na intendência, no caso a prefeitura de Itabaiana. O vigário da localidade, muito provavelmente esse mesmo vigário aí, não ficou lá muito satisfeito. Eu diria que não ficou nada satisfeito, né? Em comissão, foi até o chefe político da cidade pedir para que as conferências não continuassem na intendência. O ilustre chefe político, doutor Itajaí, que obsequiosamente nos tinha cedido a sala do conselho da intendência, onde eles estavam fazendo essas conferências, teve de atender às instâncias do vigário. Chegando, porém, aos ouvidos do povo, essa perseguição indireta, afluiu à casa do irmão Guilherme Teles, nós temos o nome desse Guilherme Teles, onde se achava hospedado. No caso, esse cidadão que estava hospedado na casa desse irmão chamado Guilherme Teles. Como era uma conferência, eles pediram esse prédio lá da prefeitura. Provavelmente haviam mais pessoas, né, a fim de ouvir as últimas conferências. E a população ficou revoltada. Que história é essa? Por que proibiram eles? Né? E ele continua aqui: de sorte que o remédio do vigário foi pior do que a doença. Depois disso ele narra: tendo celebrado a comunhão, segui a Caraíbas, onde preguei 2 dias celebrando a comunhão, tendo nessa ocasião recebido em profissão de fé a irmã Dona Maria Rosa Frick do Prado. De Caraíbas, segui para São Paulo, que é a cidade de Frei Paulo. Então a gente vê aqui que essa tese que foi levantada por mim, de que o protestantismo surgiu realmente em Caraíbas, ela está confirmada por esse último relato. E a nossa igreja, quando chegou em Itabaiana, passou um mês congregando e pregando durante um mês como sede, né, a Câmara dos Vereadores. A transição do primeiro prédio para o segundo prédio teve um atraso nas obras. Eu lembro. E os vereadores, de bom grado, né, eu lembrei. Na presidência de Imperador, ele chegou e disse que nós poderíamos fazer e celebrar os nossos cultos lá. Nós fazemos 2 cultos por semana oficial também lá. Estou achando que existe algo aí, viu? Em 1919, 1921, eu não vou trazer esse relato aqui, porque a gente já está avançado no tempo. Nós temos aqui, né, alguns arrependimentos. E isso eu encontrei no livro de tombo da Igreja Católica, né? Nós temos um neto desse fundador do protestantismo rejeitando a fé evangélica. Isso está presente nesse livro. Não sei porque que isso ocorreu, né? Mas nós temos, na verdade, são 2 protestantes, né, que estão rejeitando a fé e estão pedindo para estarem ligados assim à Igreja Católica Apostólica Romana. 1924, Itabaiana já aparece nos jornais, nos periódicos,
como tendo uma casa de oração. Então havia um salão onde eles realizavam orações, cultos, cânticos. E aí, em 1938, nós vemos que foi erguido em Itabaiana o primeiro templo, né, que era justamente esse templo que o senhor estava mostrando aqui, que é dessa capa, esse templo aqui, que é da Igreja Presbiteriana, né? E nós temos aqui a presença forte, a presença marcante, né, da família Nunes. Nós temos aí o Antônio da Silva Nunes e Maria do Santiago, que era a esposa dele. Eu não sei quando, até hoje eu não descobri quando é que o Antônio Nunes se converteu, como é que foi isso. Agora uma coisa eu sei, de que ele não mediu esforços para o crescimento do protestantismo em Itabaiana. Ele vendeu cabeças de gado, ele comprou esse terreno, com o dinheiro dele ele construiu esse templo, tudo isso com o dinheiro dele. Ele também comprou, né, um terreno nas proximidades do Conjunto Euclides Paz Mendonça, para poder sepultar os protestantes, né? Então o cemitério protestante, a primeira igreja protestante, tudo é fruto desse senhor aqui, Antônio da Silva Nunes. Dizem que ele aprendeu a ler estudando a Bíblia. Foi lendo a Bíblia. Ele não sabia ler, não sabia escrever, e ele aprendeu estudando a palavra de Deus. Meu pai, ele é daqui da cidade de Itabaiana, e ele disse que havia uma cultura. Meu pai é vivo, meu pai pode dar esse testemunho e falar hoje. Ele dizia que havia uma história na cidade, né? Não estou aqui atribuindo à igreja oficialmente, porque de fato ele dizia que era uma cultura dos católicos não passarem na frente do cemitério, porque isso poderia trazer maldição, isso poderia trazer um castigo de Deus, vamos botar assim. Então havia o cemitério dos crentes, e na rua do cemitério dos crentes os católicos não podiam passar na frente do cemitério dos crentes, porque isso poderia trazer mau agouro ou maldição ou algo desse tipo. Há alguma coisa que você já ouviu nesse sentido? Já. Então, inclusive tem alguns escritos onde eles fazem uma referência bem pejorativa aos cemitérios dos evangélicos de uma maneira geral, no Brasil inteiro, né? Geralmente as pessoas daquela época chamavam do cemitério dos bichos. E os protestantes daquela época também tinham um apelido, eram os bodes, né? Esse apelido é por causa dos norte-americanos, que eles seguiam o meu estilo, né? O senhor vê que eu tenho também uma barbicha. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa fundação do cemitério é porque o protestante não podia ser enterrado, ou não? Foi apenas uma preferência? Não, porque não podia ser sepultado, né, em cemitérios católicos. Para que ele pudesse, né, ter esse direito de ser sepultado em cemitério católico, ele teria que rejeitar a fé antes. Eu até fico me questionando, será que não foi por isso que o neto, né, do fundador do protestantismo voltou atrás? Nós não sabemos, né? Nós não temos nenhum dado que possa confirmar isso. Mas, de fato, era classificado assim, o cemitério dos bichos, né? Havia essa forma pejorativa. Entendi. Acho que é por isso que a gente surgiu aquela gíria, e aí bicho, tudo bem? Não, tô brincando.